Foi mal. Perdi o equilíbrio. Foi boa assim. Tentei equilibrar, tá vendo? Equilíbrio. Equilíbrio. Bora lá, na aula de hoje aí a gente vai ver um pouquinho de equilíbrio, né? Coisa que eu não sei fazer porque sou meio desequilibrado das ideias. Então a gente vai tentar fazer uma coisa bem legal aí hoje. Olá, sou Igor Alves, professor de robótica da unidade de Diadema, da Logos Informática. A aula de hoje, que eu já disse, é sobre equilíbrio. A primeira coisa que tem que saber é o que é o equilíbrio, né? Se eu estou falando de uma balança, equilíbrio seria a força que estão dos dois lados aplicadas, elas têm que se anular. Então, como se fosse, né, eu colocar alguma coisa aqui, se eu colocar algo aqui desse lado, a régua vai vir para esse lado. Se eu colocar uma coisa desse lado, a régua vai vir para esse lado. Porém, quando eu tenho duas forças aplicadas simultaneamente dos dois lados, onde uma anula a outra, isso é chamado de equilíbrio, beleza? Então, para saber como funciona isso, então vamos lá. Você sabia que um adulto e uma criança podem ficar equilibrados em uma gangorra? E que um elefante e um humano também pode ficar numa gangorra, desde que a gangorra seja feita de metal pesado também, né? Já precisou colocar um elefante e um humano numa gangorra de madeira? Ou uma gangorra de plástico? Não ia dar muito certo não, né? Então, beleza. Não é só assim mesmo, liga não. É a vida. Então, quando a gente fala de equilíbrio relacionado com uma balança, a gente tem algo assim, tá? Então, a fórmula do equilíbrio, quando eu estou falando de balança, é desse jeito. Então, a força 1 vezes a distância 1, a distância que eu digo é a distância do centro, tá? Tem que ser igual a força 2 vezes a distância do centro, né? Então, eu não deixei marcado aqui porque a gente quer fazer uma conta. Então, eu tenho um adulto aqui, ou um peso de 75 quilos, numa distância de 1 metro. Então, qual, vamos dizer assim, a força jogada aqui, né? Qual a fórmula do equilíbrio que está sendo utilizado? Então, está sendo força vezes distância. Então, 70 vezes 1. Então, vamos dizer que a gente tem 70 desse lado. Qual é a distância que tem que estar desse lado aqui para ficar também 70? Então, a gente vai ter isso aqui. A força 1 é igual a 70, a distância 1 é igual a 1, a força 2 é igual a 35 e a distância 2 é igual a... não sabemos ainda. Então, 70 vezes 1 e 35 vezes distância. 70 é igual a 35 vezes distância. A gente joga, né, o D para o outro lado, desculpa, a gente isola o D, então joga 35 para o outro lado, vai ficar 70 dividido por 35. Então, a distância 2 é igual a 2 metros. Então, se a gente for voltar um pouquinho aqui, a gente vai saber que a distância para manter o equilíbrio, para a balança não cair nem para a esquerda e nem para a direita, a distância tem que ser a 2 com 35 quilos e do outro lado tem que ser 70 quilos com 1 metro. Então, se a gente fosse fazer com um elefante, eu não sei quantos quilos tem um elefante, mas um elefante deve ter uns 4 mil quilos por aí, 3 mil quilos, e um homem adulto, em média, tem 70 a 80 quilos, né? A grande maioria. Então, vou lançar esse desafio para vocês. Qual seria o tamanho dessa gangorra? Onde o elefante teria que estar de um lado e onde o ser humano adulto com 70 quilos deveria estar do outro lado, tá? Isso aí é um pequeno desafio que eu vou fazer para vocês. Beleza? Vamos continuando aqui. Porém, existem 3 tipos de equilíbrio: um estável, estável e um indiferente. Que nem esses aqui. Mais uma aí para vocês. Lance aí embaixo. O cone seria qual tipo de equilíbrio? A bola e a caneta. A caneta, ela tem que estar na vertical. Na vertical assim. Então, se eu soltar a caneta na mesa, o que vai acontecer com a caneta? Tá, então, eu quero saber qual tipo de equilíbrio que ela é. Então, bora lá. Equilíbrio instável é quando eu tenho o objeto inicialmente numa posição, quando eu solto ele, ele vai ficar ali por enquanto. Porém, quando eu efetuo uma força, o objeto em si desloca da sua posição e perde o seu equilíbrio inicial. Então, ele não consegue voltar para o seu equilíbrio. O equilíbrio estável é o inverso, né? Então, vamos lá. Eu tenho o pêndulo aqui. O que é um pêndulo? É uma linha que está segurando geralmente alguma coisa embaixo. Tá? Geralmente é uma bolinha. Então, se eu desloco a bolinha, ela vai deslocar da sua posição. Porém, como existe uma linha aqui, obviamente ela vai passar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até voltar à posição inicial e a sua posição de equilíbrio. Um cone, se eu não efetuar uma força muito grande nele, ele vai se deslocar um pouco para o lado
né, um pouco na diagonal, mas porém vai voltar aí para a posição de equilíbrio. Nem sempre volta para a mesma posição, mas pode voltar para a posição de equilíbrio sim. Tem o João Bobo, né? O João Bobo é um exemplo muito legal. Você consegue bater muito forte nele, ele pode virar cambalhota, conseguir bater a cabeça dele no chão, porém ele sempre vai voltar para a posição de equilíbrio, indiferente do que você faça, né? E tem o equilíbrio indiferente. Eu posso, por exemplo, pegar um rolo aqui, sair rolando pela Logos inteira. Ele vai estar em posições diferentes na escola, porém ele continua em posição de equilíbrio. Você não pode falar que um rolo está em pé ou um rolo está deitado, né? Não tem como, a não ser que ele esteja posicionado por aqui. Aí ele estaria de pé. Aí ele mudaria, não seria mais indiferente, seria instável. O lápis é a mesma coisa. Se eu posicionar o lápis pela borracha, ele vai ficar em equilíbrio instável. Mas quando o lápis está nessa posição, no chão ou na mesa, ele se torna em equilíbrio indiferente. E a bola? A bola, por mais que ela seja chutada de um lado para o outro, é o mesmo exemplo do rolo. Eu não posso falar que uma bola está em pé ou está deitada, não tem como saber, mas ela sempre vai estar na sua posição de equilíbrio. Se a gente for realmente ver a garrafa, né, se ela estiver na posição vertical, né, que é a posição que geralmente a gente deixa, ela pode ser considerado sim equilíbrio instável. Dependendo da garrafa, da posição que ela tiver, a base com altura, ela pode ser considerado um objeto cônico, né? Se for considerado objeto cônico, ela seria instável. Então, olha só, eu toco na garrafa, a garrafa cai. Então, por isso que ela não consegue mais voltar para a posição. Porém, se ela estiver assim, ela pode ser considerado um objeto de equilíbrio indiferente. Então, eu consigo rolar ela, independente do que eu faça, qual posição que ela sempre vai estar na posição de equilíbrio. A mesma coisa serve para a vassoura, né? Então, a vassoura não foi feita para ficar nessa posição, mas a gente até consegue deixar. Então, ela é considerada de equilíbrio instável, porque no menor lance que eu conseguir fazer com que a vassoura, ela obviamente vai deixar a posição original dela e vai cair, né? Então, ela também é considerada equilíbrio instável. Porém, a bolinha ou a bola, ela é considerada de equilíbrio indiferente, que nem a gente viu lá. Nesse caso, por quê? Embora ela esteja em posições diferentes, né, em lugares diferentes, ela sempre vai estar em posição de equilíbrio. Então, não existe bola deitada, bola em pé. Ela sempre vai estar em equilíbrio em posições diferentes.